Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindas, tá? Para quem não me conhece, sou Randy Marcos, fisioterapeuta, osteopata, criador da metodologia Desvendando a DTM, que para quem não sabe ainda, é uma metodologia onde eu ensino como você pode ser capaz de eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento e ainda lotar sua agenda por conta desses conteúdos que aumentam resultados e faz com que o seu paciente fique sem dor, literalmente, tá? E hoje a gente vai falar da relação direta entre a mastigação e a ATM, né? E dentro disso, o que é que a gente vai começar logo esclarecendo? Porque, de fato, não saber a anatomia atrapalha o seu resultado. A anatomia, ela está na base de todo o raciocínio clínico, está na base de toda a integração clínica do seu paciente e vai fazer com que você entenda se quando o paciente está chegando até você, ele vem com uma alteração anatômica, vem com a alteração fisiológica, se está tudo funcionando bem, se é algo que não tem nada a ver com estruturas, tá? Ou se de fato existe uma integração anatômica. Então, não saber a anatomia, isso vem de lá da nossa base, tá? Isso vem de lá da nossa faculdade. Lá da faculdade, não saber a anatomia, não saber integrar as relações anatômicas é um dos grandes problemas, tá? E um dos pontos que eu quero trazer para você da relação anatômica é exatamente essa aqui. Ó, vê só. Se a gente vai falar de mastigação, a gente precisa falar sobre arcada superior, inferior. A gente precisa falar sobre palato. A gente precisa falar sobre língua. A gente precisa falar sobre uma função harmônica, inclusive a deglutição nesse processo, tá? E dessa forma é impossível a gente não ter a anatomia como base do raciocínio clínico. A anatomia como base do raciocínio clínico vai saber entender, vai nos contextualizar para aquilo que de fato o paciente precisa de tratamento para eliminar a dor do paciente. O terapeuta ele precisa saber disso para saber como eliminar a dor do paciente. E integrando isso, um dos principais erros nessa perspectiva é você querer tratar uma disfunção mastigatória que provoca dor no paciente, onde essa dor do paciente vai categoricamente, tá, estar influenciando, sendo influenciada por dores como alterações trigeminais, por dores como alterações de alvéolo, periodonto, polpa, por dores associadas a músculos mastigatórios. E é preciso que você possa integrar todos os detalhes para levar o paciente ao alto nível de tratamento. E o sistema mastigatório, como o nome já fala, é um sistema. É um sistema que integra as dores do paciente, é um sistema que integra a funcionalidade. E para que a gente fale sobre isso, três erros importantes são, né? Primeiro, não analisar a função da língua. Não analisar a função da língua é um erro extremamente importante durante a análise mastigatória e de toda a função do sistema estomatognático.
Erro 2 é você achar que a dor da ATM durante a mastigação é apenas por conta da pressão exercida pelos dentes. Mas não, pode ser por um desequilíbrio pregresso que apenas está sendo ativado, apenas está trazendo sensibilidade, apenas está trazendo uma provocação de dor naquele momento. Mas existe sim uma alteração pregressa muito grande, consistente, lá atrás. E o terceiro ponto é não entender que a integração de nervos como nervo vago, que trabalha nos músculos constritores, nos músculos da laringe, inervando essa região. A gente tem músculos como supra-inferiores inervados pelo hipoglosso. A gente tem nervos como o trigêmeo que não são considerados quando a gente está no processo de função do sistema mastigatório. E eu quero que você já comece a conectar isso. E dentro dessa perspectiva, as mordidas cruzadas têm uma relação muito intensa. Geralmente, a mordida cruzada, a forma que o paciente tem de disposição da arcada inferior com o superior, altera o movimento do bolo, né, alimentar, da comida, o posicionamento da língua e como isso vai ser deglutido, vai ser triturado e alguma parte dela, com a parte de amido, absorvida na boca. Tá? Então, é um sistema que não pode ser negligenciado nenhum ponto. E por isso que muitas vezes o seu paciente sai do consultório referindo incômodos, referindo uma evolução lenta. Porque quando você tem que entender o sistema estomatognático e os sofrimentos do paciente, você tem que saber por onde começa cada ponto e por onde vai acabar, por onde vai encerrar. Por isso que é super importante você não cometer esses erros, não considerar a língua, não considerar a integração neurofisiológica e não entender como esse problema de deglutição como um problema que vem de mastigação, como um problema que vem associado a vários pontos, tá? E aí, qual a importância de reequilibrar as tensões mastigatórias? Tem coisas que a gente passa a vida toda e se alguém não falar, a gente não percebe, embora seja muito óbvio. E isso é o sistema mastigatório. Isso são as disfunções de ATM. Parece que está todo mundo vendo, mas não enxerga, mas não consegue perceber o quanto isso tem relação com as disfunções. E a primeira coisa é que, quando eu tenho um paciente com disfunção mastigatória, eu preciso entender se todo o grupo muscular de um lado funciona simetricamente com o outro. Por quê? Porque esse movimento precisa estar simétrico para que haja uma boa mastigação. Tanto no movimento de balanço, quando o alimento vem para o lado direito, e aí eu tenho uma parte de balanço e outra de pivô, que fica aqui triturando o alimento, como no posicionamento, na questão de abrir e fechar a boca. Então, dessa forma, a mastigação, jogando o alimento para um lado e para o outro da boca, mantém o equilíbrio miofuncional de cada lado, mantém o equilíbrio dos músculos mastigatórios que estão lá, apertando, apertando, comprimindo. E essa compressão de um lado e do outro, se ela tem uma mastigação prioritária, por exemplo, à direita, se eu tenho um músculo que trabalha mais à direita, eu vou ter uma tendência de desvios, de compressões,
de desgastes articulares associados com essa preferência mastigatória. E a partir dessa preferência mastigatória, não a curto prazo, mas médio a longo prazo, as disfunções que são instaladas diariamente começam a surgir, a gerar sintomas. Quem aí conhece pessoas, até pacientes que chegam até você e tem categoricamente uma preferência mastigatória? Quem aí conhece a preferência mastigatória? A preferência mastigatória é um dos grandes pontos que a gente não consegue perceber, analisar, e por não conseguir analisar, por não conseguir perceber, você não entende que um estalido pode estar associado com essa preferência mastigatória do paciente. E partindo desse princípio, tem outro ponto. E esse é um ponto neurofisiológico importante. Se eu mastigo mais de um lado do que do outro, eu tenho maior pressão, maior compressão entre a arcada superior e inferior. Eu dinamizo os ossos daquela hemiface melhor. E o que eu quero dizer com isso é que se eu tenho um jogo de pressão e relaxamento, pressão e relaxamento, pressão e relaxamento entre a arcada superior e inferior, a vibração, a força mecânica dessa força mastigatória vai dinamizar o masseter, que traciona o zigomático, que traciona a mandíbula, que afeta o frontal, que faz com que os seios maxilares, os seios nasais sejam dissipados, e aí problemas congestivos de peso nos olhos, pesos em hemiface, começa a diminuir. Enquanto que o outro lado fica algo mais congestivo. Se você for observar, os pacientes que têm uma preferência, uma preferência mastigatória, os pacientes que têm uma preferência mastigatória, ele tem geralmente um lado da narina ocluída e o outro pérvio. Quem aí, vocês mesmos são profissionais, esse é um conteúdo para profissionais, tá? E aí, para que ajudem vocês em relação a isso, tá? A gente chegando aqui a 60 pessoas agora nessa live, então compartilhem aqui, ó, na setinha. Eu vou fazer uma dinâmica via maxila para você perceber o quanto essa força mastigatória melhora e relaxa paciente com dores orofaciais, congestões nasais, associando peso nos olhos, congestão nasal, dores orofaciais com a disfunção de ATM. E tudo isso porque o paciente pode instalar em um processo de mastigação unilateral, por exemplo, preferencial. E aí a gente faz esse acordo. Se vocês quiserem, eu dou esse bônus mediante a gente chegar em 60 pessoas. Então, cada um escolhe 3 e aí a gente compartilha com os amigos fisioterapeutas para que a gente consiga fazer isso, tá? E aí, você mastigando sempre de um lado, você tem músculos. Entendam que os músculos mastigatórios são igual ao bíceps. O que é que acontece com o bíceps na hora da musculação? Você faz a musculação e ele aumenta de volume. Se eu tenho uma força, uma tensão muito grande nessa estrutura, eu preciso contrabalancear, estimulando o outro lado também. Essa é uma das possibilidades. E aí a Érica está falando aí, ó, possivelmente isso deve gerar nela uma tensão diferenciada de um rosto, de uma face, uma hemiface em relação à outra. Uma hemiface em relação à outra tensionada gera congestão nasal, gera peso nos olhos e até as dores de cabeça ficam mais tendenciosas para o outro lado. Por quê? Tudo que movimenta, que dinamiza,
é vida, né? Então, o movimento é reflexo de vida, de vivacidade do tecido. Se essa região não é estimulada, tensionada, você tem congestão, aumento de toxinas, de deposições nessa região e não gera fluidez. Então, partindo desse princípio, é muito importante que vocês entendam essa relação, tá? E aí você precisa saber muito bem para não prejudicar o paciente, não do ponto de vista de aumentar a dor, porque nesse caso não vai aumentar a dor categoricamente, mas vai deixar que o processo de dor ele se cronifique. E esse processo de dor se cronificando vai provocar categoricamente um grande distúrbio. Um grande distúrbio, tornando algo que é simples, algo que é agudo, em algo crônico, gerando uma sensibilização central e um distúrbio fisiológico muito intenso. E esse distúrbio gera tensões que não é especificamente capazes de gerar problema, mas passam a se tornar um problema quando a gente tem literalmente uma assincronia, tá? E outro ponto importante que você deve observar é na formação óssea. Você termina tendo um desenvolvimento ósseo mandibular e maxilar maior do lado que você está mordendo. Como assim, Randy? Sim. Quando você tem esse tipo de perspectiva, você tem pressão e relaxamento. Pressão e relaxamento. Isso vai gerar um efeito piezoelétrico, que é o efeito de deposição de sais de cálcio, que estão relacionados com a absorção e reabsorção de cálcio dos ossos. E quanto mais você estimula, mais esse cálcio vai sendo depositado, e esse cálcio sendo depositado vai desenvolvendo mais um lado do que o outro. Tá claro para vocês, gente? Tá claro para vocês isso? É importante que haja clareza para vocês. É importante que vocês entendam isso. E para saber avaliar como está sendo a live, como está sendo o conhecimento para vocês, não sei se vocês estão sabendo. A gente, depois de cada live, faz um quiz de perguntas, tá? Para saber se você evoluiu no seu conhecimento. Então, aí depois daqui, você vai lá nos stories e responde a pergunta em relação a essa live, em relação a essa perspectiva, tá bom? Uma das coisas que pode gerar uma predisposição, um alinhamento, vamos dizer assim, um desalinhamento com a preponderância de mastigação de um lado em relação ao outro, é nada mais, nada menos do que uma assimetria craniana, um contato prematuro. Um contato prematuro vai fazer com que a distância entre, por exemplo, os molares superiores e os inferiores, na mastigação, esteja menor. Por isso, o alimento encaixa mais fácil e você tem uma tendência de mastigar mais desse lado. Até porque o outro lado vai estar mais distante, então não gera pressão, não gera uma trituração adequada. E aí você vai alimentando um padrão lesional dentro de uma perspectiva clínica que a longo prazo gera disfunção, tá? E quando falamos de mastigação, falamos de língua. E quando a língua, dentro do processo de manuseio não, dentro do processo de mobilização do bolo, né, alimentar, por exemplo, aqui na boca, ela, se tiver alteração do palato, essa alteração do palato vai fazer com que a língua se posicione mais de um lado do que em relação ao outro. E aí, ó, a posição do palato aqui em cima, deixa eu tirar essa posição do palato,
pode ter um palato raso e um palato fundo. Quem aí conhece alguém que tem um palato raso e um palato fundo? Isso você pode avaliar até em você. Quem tem aí um palato raso e um palato fundo? Ó, toca em cima. Ó. Se tiver com a mão limpa, é claro. Se as duas estiverem no mesmo nível, você pode até passar o dedo de um lado em relação ao outro. De um lado em relação ao outro. E de um lado em relação ao outro, você vai perceber a altura de um palato em relação a isso. E aí você vai perceber que esse palato baixo joga a língua para o outro lado. Consequentemente, o alimento ele tende a ser levado mais para um lado do que para o outro. E por isso uma mobilização, uma melhora da dinâmica maxilar é importante para o tratamento do paciente. E por isso que chegando aqui em 60, então a galera que está aí, compartilha com os amigos, porque se chegar em 60, a gente vai fazer essa dinâmica intraoral aí, que é uma adaptação de algumas metodologias que a gente utiliza para os nossos alunos, tá? E aí, quem aí, ó, a Jovina, por exemplo, que está comentando aqui no Instagram, que tem um pouco de um lado, você pode observar o lado do palato mais fundo é o lado que você mastiga mais. Concorda com isso? Tal que talvez você tenha uma tendência de morder a língua. Mais desse lado, tanto da mastigação, como desse lado de morder a língua. E talvez você tenha também uma leve alteração do posicionamento dentário por conta disso. Porque a língua, ela vai devagar tensionando, se encaixando, empurrando a arcada dentária para isso. E não é preciso, por exemplo, você conhecer o seu paciente, você só precisa entender as relações anatômicas e funcionais do sistema estomatognático para entender que essa alteração do palato vai alterar o posicionamento da língua, a mecânica da língua durante a mastigação e esta mecânica da língua durante a mastigação fazer com que, de fato, fazer com que você, de fato, jogue o alimento mais para um lado e gere uma tendência maior de mastigação de um lado com o outro. Tá claro para vocês? Vocês estão entendendo, gente? Como isso é uma dinâmica clara e que é uma pena, na verdade, a gente não saber isso tão cedo durante a faculdade. A gente não saber isso antes para poder conseguir melhorar os nossos pacientes de forma mais rápida, de forma mais consistente, né? É uma pena, verdadeiramente uma pena, mas é de fato algo que a gente precisa entender, algo que a gente precisa contextualizar, tá? E dessa forma fazer o paciente sentir na pele essa melhora, sentir na pele esse crescimento, tá? Sentir na pele isso. É extremamente importante. Tá, gente? Extremamente importante. Tá? E você não pode negligenciar isso, tá? Não negligencie. E o jeito errado de você fazer o tratamento do paciente é entender isso como sendo apenas uma causa só do padrão mastigatório. Você tem que analisar se existem disfunções em arcada superior, se existem disfunções em arcada inferior, tensões de músculos supra e frenoides, e se existem assimetrias que possibilitem esta alteração da ATM e da função da ATM, no movimento de abertura e rotação. Que quando você tem clareza disso, você consegue construir o seu raciocínio clínico baseado aonde você precisa liberar. Tá?
E esse é um grande obstáculo, um grande problema que nós temos, que é a análise, a integração nesse sentido, que vai se tornar uma oportunidade clara, porque não tem quem trabalhe com isso a não ser com aparelhos ortodônticos, que vai trabalhar com muitas abordagens mais agressivas, entre aspas, para todo o sistema. E antes de essas alternativas serem lançadas mãos, elas são importantes, são muitas vezes necessárias. Você precisa harmonizar a função crânio cervical, crânio mandibular, porque ao colocar um aparelho ortodôntico, pistas e organizar junto ao dentista, você consegue ter uma absorção desses estímulos de forma melhor, de forma mais equilibrada, tá? E, dentro dessa perspectiva, fazer o paciente viver sem dor. E aí, o detalhe é o seguinte, a gente sempre busca a perfeita aparência, né? Então, tem músculos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma cirurgia no joelho, que eu jogava futebol de salão, futsal. E aí eu fiz uma lesão de menisco. E dentro dessa lesão de menisco, eu fiz a recuperação, a fisioterapia, mas terminou que eu fiquei com o quadríceps com 1,5 cm, quase 2, diferente do outro quadríceps. Eu fiquei com a panturrilha de um lado, diferente da panturrilha do outro lado, tá? O que isso quer dizer é que existe uma discrepância, mas eu não posso deixar que exista uma disfunção. Eu não posso deixar que exista um problema. E aí o que é que tem que se fazer? Trabalhar bem essa estrutura. Agora, Randy, você vai conseguir melhorar a função muscular de um lado em relação ao outro, em termos de volume? Talvez não. Mas você não pode deixar que esse seja motivo de assincronia. Esse seja o motivo de levar a mandíbula de um lado em relação ao outro. E partindo dessa perspectiva, diminuir a sobrecarga e manter a harmonia. A harmonia. A harmonia. A harmonia. E esta harmonia funcional fazer com que o paciente cresça do ponto de vista simétrico, a sua propriocepção e o seu equilíbrio corporal. Tá claro para vocês, pessoal? Tá claro para vocês? Vocês estão aprendendo bem aí? Estão aprendendo esses detalhes? Esses detalhes são extremamente importantes. Extremamente importante para vocês, tá? E fazendo técnicas, por exemplo, intraorais, que a gente chegando em 60 aqui, a gente vai poder fazer, que é um bônus que eu quero dar para vocês, se a gente conseguir essa meta de 60 pessoas na live no Instagram, a gente vai ter categoricamente a noção, sentindo na pele o que o nosso paciente pode sentir. O que o nosso paciente pode ter de melhora funcional, tá? De melhora funcional nesse sentido. E é muito bom quando a gente acessa esse tipo de conhecimento e, ao acessar esse tipo de conhecimento, coloca em prática e vê a resposta na hora. Que é isso que eu quero fazer com vocês. Fazer com que vocês também tenham resposta na hora. Fazer com que vocês sintam na pele isso, tá? E é muito legal quando a gente sente e cresce, né, esse sentido. Mas, só para você ter noção como isso consegue fazer você evoluir bem, tá? Consegue você fazer você evoluir bem. Quem tem aí os colegas profissionais, Ana, o pessoal do YouTube, do Facebook, a Daniela dos Santos, a Malba, né, a Cíntia Físio, a Charlene, a Graça, a Elaine,
Michele, Sirlene, Sandra, o Zé Neto, a Dani Stuane. O que é que você precisa entender? E já vou trazer aqui. Se vocês aí, mesmo profissionais, vocês sentem pressão, tensão nessa região? Tensão nessa região, a gente pode trazer uma dinâmica para vocês agora, enquanto a gente não bate 60, aí a gente batendo, a gente dá um bônus aí para as técnicas intraorais para vocês perceberem. Vocês têm essa pressão aqui na frente? Fala aí para mim, tem essa tensão? Respira, sente, palpa, sente a pressão nessa região, principalmente superior, que não é dinamizada com uma boa mastigação. Sabe quem é muito comum isso? Pacientes que tiveram quedas e perderam dentes, que diminui a pressão. Diminui a pressão. Olha aí, a Tatiane tem essa tensão. E dentro dessa perspectiva, eu vou tirar até meus óculos para fazer com você. Eu quero que você perceba bem isso, ó. Perceba bem que nível de tensão existe. E se você comprimir, ó, maxila, você vai ver que o lado que tem a pressão, ele é um lado que é rígido. E esse lado que é rígido precisa ser liberado, tá? Precisa ser liberado. E o que eu quero que você faça para que você entenda bem direitinho. Sabe quando você pega uma criança e aperta a bochechinha dela assim, faz e brinca ela de fazer beijinho de peixinho assim? Pronto. Eu não quero que você faça isso na bochecha. Eu quero que você faça isso na região de zigomático, na região de maxila, tá? Assim, ó, com essa parte aqui, dessa forma. Segurou aqui, segurou aqui. Aí você vai comprimir, puxar para frente e para baixo. Uma vez, comprime, puxa para frente e traciona para baixo. Duas vezes, comprime aqui, puxa para frente e traciona para baixo. Comprime aqui, puxa para frente e traciona para baixo. Repita isso, ó. Repita isso 10 vezes. E perceba, você que está aí, Tatiane, Graça, Elaine, quem estão novos aqui na live, Enage, Krebs, Pedro, Marielle, Francisca, Mari, Cássia, Patrícia, Débora, Rosana, Lília, Andréa, Carpegiani, Alexandre, da quiropraxia. Veja como isso gera um alívio na pressão dessa região. Primeiro, você melhora a relação de víscero-crânio com as suas articulações e você faz com que melhore o fluxo dessa região, você dinamiza essa região. E muitas vezes dores orofaciais associadas com a mastigação, com a TEM, podem ser aliviadas quando você relaxa isso e a partir daí você passa a trabalhar com o seu paciente de forma mais direta e precisa. Quem estava com queixa e fez essa dinâmica, o que é que está sentindo? Daniela colocou aqui, alívio imediato, a tensão acabou. Caraca! Aqui no YouTube. Que coisa maravilhosa você saber integrar um raciocínio clínico que leve você com clareza para eliminar a dor do seu paciente de ATM no primeiro atendimento.
a dor orofacial no primeiro atendimento. E aí você ainda ganha a possibilidade de tratar uma sinusite, uma congestão nasal, porque isso trabalha nessa região. Muito bom, né? E você pode, ó, respirar e ver, parece que melhora também a congestão nasal. Olha aí. Alivia muito. Quando você sente isso na pele, deve lembrar já. Quem aí lembrou de algum paciente? Levanta a mão. Eu mesmo, toda vez que eu faço uma dinâmica, eu lembro de um paciente. Eita, isso daí esse paciente precisa disso. E eu não tinha feito com ele. Quem aí lembra de pacientes? Eu mesmo lembro de pacientes. É muito comum eu lembrar de pacientes. Olha, chega, tá entrando um geladinho pela narina. É exatamente isso. Quem aí se sentiu bem, que é profissional e quer aprender essa metodologia, coloca aí, hashtag, quero esse método. Eu vou até colocar também, eu sempre coloco, quero esse método. Coloca aí, porque é algo que, do mesmo jeito que você sentiu, o seu paciente vai sentir. Imagina o seu paciente sentindo e você podendo cuidar dele de forma rápida e consciente. Quanto isso traz de reconhecimento profissional para você? O quanto isso traz de melhora para você? Então veja que coisa surreal. Existe uma diferença do profissional que faz o que todo mundo faz. Existe a diferença do profissional que escolhe ser um expert, um alto nível, que é aquele que, independente do esforço que ele tem que fazer, independente do esforço financeiro, independente de tudo, ele vai atrás dos sonhos dele para ser reconhecido, para atingir as metas e os sonhos e os objetivos. Independente, ele vai lá, se esforça, se dedica e faz parte de um nível A de tratamento, de conhecimento, tá? Então, gente, esse tipo de conhecimento é que eu quero que a cada live você venha construindo, tá? Porque uma técnica como essa, eu até acho que falei aqui, a gente ensina a tratar a disfunção de ATM do orofacial e dá de bônus o tratamento da sinusite também. Porque tem muita coisa associada. Paralisia facial, muita coisa associada com as disfunções, tá? Deus abençoe a todos. Até mais. Valeu. Tchau.